Bom dia. Bom dia. Ah, esse bom dia tá bonito, mas ele pode melhorar. Bom dia. Bom dia. Ah, que bom dia lindo. Bom dia, assim, bem iluminado, como o domingo da gente hoje, né? Um domingo iluminado, um sol bonito, uma vibração tão linda, né? Então, todos muito bem-vindos à nossa reunião das manhãs de domingo. Tem alguém aqui hoje pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos, os veteranos também. Nós sabemos que quando chegamos a casa estamos sendo envolvidos, amparados pela equipe espiritual que nos acolhe, nos abraça amorosamente. Então, nesse momento, aqui, né, nessa atmosfera de amor, nós estamos todos irmanados de coração, sendo amparados. Então, para dar início, todos já viram os avisos, prestar atenção. Para dar início à nossa reunião, nós vamos pedir a Catarina que leia a página, vamos prestar atenção na página, depois faremos a prece, e aí nós apresentaremos a nossa companheira que veio hoje aqui nos trazer a sua palavra, apresentaremos adequadamente depois da prece. Bom dia. Bom dia. Então, a mensagem do livro Atenção, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Notas de bem viver. Por maiores sejam os obstáculos, procura doar o melhor de ti na execução das tarefas que te cabem. Se erraste, recomeça. Se caíres, pensa na tua condição de criatura humana. Reajusta as próprias emoções e reergue-te para caminhar adiante. Desânimo, em muitos casos, é a ausência de aceitação do que ainda somos, ante a pressa de ser o que os outros, pelo esforço próprio nas estradas do tempo, já conseguem ser. Coragem é a força que nasce da nossa própria disposição de aprender e de servir. Não te ausentes dos próprios encargos. Dever cumprido é passaporte ao direito que anseias usufruir. Não acredites em felicidade no campo íntimo sem o teu próprio trabalho para construí-lo. Toda realização nobre se levanta na base da perseverança no bem. Compadece-te dos que porventura te firam e, ao recordá-lo, exerce a bondade sem ressentimento. Não exijas de ninguém a obrigação de seguir teus modelos de vida e pensamento. Protege as crianças, tanto quanto se te faça possível, mas não te tortures ante a escolha dos adultos, que esperam de ti o respeito às experiências deles, tanto quanto reclamas o acatamento alheio para com as tuas. Distribui otimismo e simpatia. Irritação não edifica. Não percas tempo com lamentações inúteis, reconhecendo que há sempre alguém a quem podes beneficiar com essa ou aquela migalha de apoio e generosidade. Deixa algum sinal de alegria onde passes. Quando os problemas do cotidiano se te façam difíceis, ao invés de inconformação ou de azedume, usa a paciência. Sempre que necessário, empenha-te a ouvir esse ou aquele assunto com mais atenção, para que possas compreender isso ou aquilo com mais segurança. Lembra-te de que falando ou silenciando, sempre é possível fazer algum bem. Grande entendimento demonstra a criatura que vive a própria vida do melhor modo que se faça possível, concedendo aos outros o dom de viverem a vida que lhes é própria, como melhor lhes pareça. Graças a Deus. Unidos de coração, vamos elevar o pensamento ao Mestre Jesus e agradecer. Agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma vez despertos, termos 24 horas de oportunidade. Agradecer porque chegamos à Casa Espírita e aqui juntos vamos aprender, refletir e levar conosco informações preciosas para as nossas vidas e para as vidas daqueles
que conosco partilham essa caminhada. Agradecer, Senhor, por tudo o que já conseguimos compreender e fomos amparados, auxiliados, mas também por aquilo que nem imaginamos, porque nós sabemos que o tempo inteiro nós somos amados e amparados por Ti e por aqueles trabalhadores, amigos, que em Teu nome sempre nos auxiliam. Queremos pedir também, pedir por nós, pela nossa jornada, por aqueles que passam pelo nosso pensamento, pelos irmãos que estão nesse momento em busca de um caminho, de um socorro, de um amparo, por todos aqueles que nesse mundo necessitam de direção, de luz. Pedir, Senhor, que tudo o que hoje nos for ofertado possa se tornar também nossa bagagem, que possamos refletir e transformar em conhecimento tudo o que hoje aqui pudermos amealhar. E assim, pedimos por fim que abençoe os nossos propósitos e nos permita dar por iniciada a reunião da manhã de hoje. Ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. E agora nós vamos passar a palavra à nossa companheira que veio do lar de Frei Luís, Elaine Chagas, que vai nos falar do seguinte tema: Maria de Nazaré no resgate das almas. Vamos ouvi-la. Foi com surpresa e muita alegria que eu recebi o convite de estar aqui hoje. E vou falar um pouquinho, começar falando um pouquinho sobre mim, sobre a minha trajetória no ensino e no estudo da doutrina espírita. Eu sou Elaine, sou psicóloga clínica, eu sou psicóloga da infância e adolescência. O meu trabalho sempre foi focado para crianças, adolescentes e seus familiares. Um belo dia, eu, na decisão de ser psicóloga, optei por trabalhar com prevenção, né? Com um trabalho que envolvesse sintomas do cotidiano das crianças. Dificuldade de dormir, dificuldade de aprendizagem, até que a minha filha mais velha, entre 13 e 14 anos, passa por uma situação difícil e tenta suicídio. Ali eu percebi que talvez eu tivesse que me encaminhar por outro caminho profissional. Busquei os melhores profissionais que eu pude, estudei em muitos lugares e encontrei no lar de Frei Luís o suporte para minha filha, para minha família, além do suporte médico e psicológico. Resistente, absolutamente resistente ao tratamento de pessoas com comportamentos mais graves, essa não era a minha intenção. Dentro de uma sala de passe, eu fui instruída a seguir esse caminho, porque ele fazia parte da minha combinação. E a partir desse momento, eu me debrucei no estudo da suicidologia e acabei me tornando uma referência na prevenção e pós-venção do suicídio na adolescência. Na infância e adolescência, obviamente, de pacientes adultos também. Eu falo sobre isso no meio acadêmico. Fiz muitos trabalhos acadêmicos envolvendo esse tema. Congressos, aulas, nada é mais desafiador para mim do que estar num ambiente não acadêmico falando sobre suicídio, que é o ambiente em que nós estamos agora. No ambiente acadêmico, mal ou bem, você tem ali os profissionais que entraram ali dispostos a ouvir sobre isso por alguma razão, diferente do meio não acadêmico.
Então, eu estou contando essa história para vocês porque eu quero que vocês saibam que vocês podem contar comigo. E se por acaso alguém aqui não se sentir bem com alguma coisa que eu estiver falando, pode procurar algum suporte aqui no centro, que eu acredito que tenha, e depois pode ter uma conversa comigo, se for necessário, tá bem? A partir daí, eu comecei a estudar a doutrina dentro do lar de Frei Luiz e comecei a ter um entendimento muito maior sobre tudo que nos rege para além do meio material. Agora, vocês imaginam uma pessoa cientista se deparar com esses conhecimentos. Então, o que eu pretendo hoje é fazer aquilo que eu venho tentando fazer na minha prática, na minha vida, no dia a dia, que é unir o conhecimento científico ao conhecimento da doutrina. E como essas duas vertentes, elas não só devem, mas elas precisam andar em parceria. Então, eu vou trazer para vocês alguns conhecimentos nessas duas obras, nesses dois caminhos. E não tem como não falar sobre suicídio, sobre comportamentos de risco de qualquer ordem, sem lembrar de Maria. Porque Maria criou uma legião de servos, chamados Legião de Servos de Maria, que resgatam essas almas, que cuidam dessas almas. E, então, é sobre isso que a gente vai estar falando hoje, tá bem? Bom, e Maria está resgatando o quê, né? O que ela está resgatando? Ela é a mãe das mães, acolhedora, amorosa, e ela está resgatando esses espíritos em intenso sofrimento. Aqueles que talvez, ainda no mundo material, a gente prefira tomar uma certa distância. Eu fiz isso. No meu consultório, eu fiz isso. Quando eu recebia pacientes com comportamento de risco, eu encaminhava para outros colegas. Eu dizia, não, eu não tenho condições de tratar esse tipo de demanda. Então, talvez a gente esteja fazendo isso. E quando a gente faz isso, ou por falta de paciência, ou por ser contaminado por alguns mitos sobre o suicídio, a gente está indo na direção contrária a que Jesus pensou para nós e ao trabalho de Maria. Bom, e quem são as pessoas suicidas? Quem são essas pessoas? Alguém consegue me dizer quem são? Quem são? Talvez pessoas que sofrem? Hã? Sim. Mas materialmente não significa que ele sofre. Entendeu? Esperança. Falta de esperança, sofrimento. Eu vi uma entrevista que diz que quando a pessoa perde a esperança, tem que tomar muito cuidado. A gente vai falar sobre a desesperança. Mas eu vou dizer para vocês quem são os suicidas. Suicidas são nossos irmãos. Ok? Então a gente vai partir dessa premissa. Para que a gente não divida essas pessoas que pensam em suicídio de nós. Porque nós estamos no mesmo grupo de pessoas. Todos filhos de Deus. Concordo com isso? Então, se o suicida é o nosso irmão, virar as costas ou julgar e criticar é julgar e criticar o irmão. Se eu tenho uma pessoa em sofrimento e vou adotar uma postura de crítica e julgamento, eu melhoro ou pioro a condição dela? Eu pioro a condição dela. Então é nossa responsabilidade partir desse ideal, de que nós estamos lidando com os nossos irmãos. Suicidas ou não, tentantes ou não, é assim que a gente chama as pessoas que tentam suicídio, tentantes. Tentantes ou não, nós estamos lidando, tratando os nossos irmãos. E aí eu vou aproveitar para falar um pouco, e aí vem a parte mais da ciência. Quando a gente fala em suicídio, muitas coisas vêm à cabeça, mas a maioria é mito. Primeiro, todas as pessoas que tentam suicídio ou pensam nisso estão sofrendo sim. Todas, 100%. Não há exceção. Existem pesquisas ao redor do mundo que provam isso. São pesquisas muito robustas.
São pesquisas, inclusive, de pós-venção. Existe um mito muito perigoso sobre suicídio, que quem quer se matar vai lá e faz, não fica avisando. Isso é um mito dos mais absurdos, porque uma pesquisa muito grande, inclusive uma pesquisa brasileira no estado de São Paulo, e aí isso em pesquisa é uma coisa muito rara, mas basicamente 100% dos entrevistados, dos familiares, na pós-venção é o cuidado que a gente faz às pessoas enlutadas por suicídio. Todos os familiares reconheceram os sinais depois da morte do seu ente querido, através de uma fala, de uma mudança de comportamento. Basta que estejamos atentos. Talvez o que nos falta é tempo e atenção. Eu achei lindo a gente receber uma fala sobre atenção, porque a atenção estava também prevista para a minha fala. Porque a gente precisa estar atento. E estar atento é estar disponível. Então não é verdade que uma pessoa que quer morrer vai lá e faz, ou não avisa. Uma pessoa que pensa em suicídio, ela está passando por fases, que são as fases do suicídio. Eu vou falar um pouquinho sobre elas para vocês. Eu já escutei essa frase muitas vezes na minha vida. Essa era a minha única alternativa. Por quê? Porque o suicídio ele tem um caminho que passa basicamente por 3 etapas. A primeira etapa é a etapa da ideação, que é quando a pessoa tem uma ideia sobre o suicídio. Uma ideia de que aquilo pode ser um recurso, uma saída para a situação de sofrimento dela. Essa fase é a fase da desesperança. Eu ouvi essa palavra aqui. Essa é a palavra que norteia essa fase. A pessoa olha de um lado para o outro e ela acha que ela não tem alternativa. Dali ela passa para a fase do planejamento, que é quando ela programa, ela planeja de que forma ela faria isso. E por último, a fase da execução, que ela de fato tenta fazer isso. Entre a fase da ideação e do planejamento, a gente pode ter um intervalo de tempo de anos. Entretanto, entre a fase do planejamento e da execução, a gente pode ter um intervalo de segundos. Então, é muito importante que a gente consiga mapear sobre essas etapas o caminho que essa pessoa está fazendo para que a gente possa impedir isso. Eu posso dizer para vocês, sem nenhuma dúvida, que hoje na minha vida, depois de tudo que eu aprendi, estudei e da curva que a minha carreira profissional fez, eu posso dizer para vocês sem nenhuma ressalva que eu me acordo todos os dias pensando de que forma eu posso ajudar a salvar alguém hoje. Eu espero estar conseguindo fazer isso aqui com vocês de alguma maneira. Eu vi que tem um dedinho levantado lá no final, eu posso deixar para o final? Você guarda para mim essa pergunta? Obrigada. Bom, mas então por que hoje a nossa realidade é uma pessoa morrendo por suicídio a cada 40 segundos no mundo? E isso é muito. A cada 40 segundos uma pessoa desiste. Eu sempre digo que quando isso acontece, nós erramos e falhamos de alguma forma enquanto irmãos, enquanto sociedade. E por que isso acontece? O que direciona isso? E aí eu reconheço alguns entraves, que são os entraves que a própria literatura nos traz, a ciência nos traz. O primeiro se chama preconceito. Existe um preconceito muito grande das pessoas com relação a esse tema, que é o preconceito que Maria vem desmistificar na sua obra de resgate dessas pessoas, de que embora elas tenham uma atitude para desistir, elas merecem sim uma outra oportunidade. Elas não vão deixar de passar por muita dor e sofrimento, que é resultado natural de sua escolha. E, ao mesmo tempo, elas terão, sim, um acompanhamento e um amparo. Então, se isso acontece no mundo espiritual, por que nós aqui vamos ter preconceito com relação a esse assunto? Ao contrário, nós temos a oportunidade de salvar essa alma aqui, para que ela não precise passar por coisas muito difíceis e complicadas que elas vão passar lá depois que desencarnarem. A falta de suporte adequado, até pelo preconceito, e a falta de políticas públicas para o tratamento desses tentantes.
a gente usa, e eu vejo isso a todo instante, as pessoas falando, alguém cometeu suicídio. A gente não fala mais cometeu suicídio, porque cometeu é de uma época em que o suicídio era considerado crime. Então a gente diz que uma pessoa morreu por suicídio, não que ela cometeu nada, ela não cometeu um crime. Talvez ela não tenha tido a oportunidade que ela precisava de um suporte que era necessário para ela. E, infelizmente, foi muito intuída, encarnada por fazer isso. E teve pouca luz, pouco direcionamento da matéria e também do entendimento que se espera de nós no mundo espiritual. A violência do tempo. Hoje a gente vive correndo de um lado para o outro. Mal a gente tem tempo para as nossas coisas, imagina para um olhar para o que está do nosso vizinho. Então, a dedicação do tempo da gente para as pessoas que sofrem aqui ou para as pessoas que sofrem desencarnadas é um compromisso que a gente precisa ter aí no nosso dia a dia. E aí, então, as pessoas vão pensar no suicídio como saída. Entretanto, o suicídio é sim uma liberdade de escolha. A pessoa escolhe o suicídio. Assim como a pessoa pode escolher se tratar e cuidar disso. A gente pode escolher o que fazer, mas nós não podemos escolher as consequências. As consequências não estão nas nossas mãos. A gente escolhe o que fazer. A gente tem a liberdade de escolha e talvez a ausência de alternativa. Então eu digo isso para os meus pacientes, você tem a liberdade de não querer vir mais aqui, não querer cuidar desse assunto. Não tem outra alternativa para melhorar senão fazer isso. Então, o que a gente traz para essas pessoas é justamente eu chamo isso de dialética. Dialéticas são verdades opostas que coexistem. Então, eu posso estar sofrendo muito e ainda assim lutar para melhorar. E ainda assim ter razões para viver. Nós podemos ter razões para morrer. E tenhamos, então, razões para viver, fazendo esse contrabalançando, né? Tudo isso que a gente vive. E quem foi Maria de Nazaré nessa história? Maria foi alguém que experienciou a morte do seu filho na cruz. Ela se compadece das outras mães, as mães que perderam seus filhos, e a tristeza e os joelhos no chão das mães que perderam seus filhos por suicídio. Ainda encarnada, Maria era considerada a mãe de todo mundo. Era aquela que levava a palavra de consolo, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Então Maria era aquela que se debruçava e se ajoelhava diante do sofrimento das pessoas, entendendo aquilo como um passageiro. Essa é a diferença, e eu trago isso muito nas aulas que eu dou, nos meus atendimentos, que é a diferença entre deixar sentir e deixar sentindo. Maria era alguém que deixava sentir. Deixar sentir é quando você dá as mãos ao sofrimento de alguém e atravessa junto com ela a ponte entre ela não estar sentindo e ela deixar de sentir. Deixar de sofrer. Ela está sofrendo e ela deixar de estar sofrendo. Acontece alguma dúvida, uma situação dolorosa na nossa vida e a gente vai sofrer. Alguém segura na nossa mão, nos abraça e diz: tudo bem, você está sofrendo, eu posso te ajudar. Isso é deixar sentir. Deixar sofrer. Deixar sentir o sofrimento e estar ali ajudando. Deixar sentindo é aquela fala muito comum que eu escuto quase todos os dias. Depois que você estiver mais calmo, parar de chorar, você vem e fala comigo. Quem nunca ouviu isso? Isso é deixar sentindo. Isso significa dizer a uma pessoa que você não aceita e não acolhe o sofrimento dela. Que só quando ela está bem, ela tem o seu olhar, o seu cuidado da sua palavra. Não era o trabalho de Maria. Maria tinha um trabalho de deixar sentir e estar ali provocando e ensinando sobre acolhimento, fé, sobre esperança. E isso tudo emoldurado pela caridade de Maria. Maria, um espírito muito evoluído, que recebeu a missão e aceitou a missão de cuidar dessas almas. Um dos meus livros preferidos, As Memórias de Suicida,
de Ivone, retrata muito bem a passagem de Camilo após a seu suicídio, onde ele morre por arma de fogo, e ainda morto, enterrado, não se deu conta de que morto estava. Sentia o sangue escorrendo pelos seus ouvidos, sentia um cheiro fétido vindo do seu corpo, chamava pelos enfermeiros para que pudessem limpá-lo e organizá-lo, arrumá-lo, e na verdade ele estava morto. Ele sente uma energia muito forte se aproximando de um grupo de pessoas e ele se sente atraído por elas. E ele segue com elas. Essas pessoas eram pessoas que também morreram por suicídio. E aí ele relata e retrata de forma linda no livro como que foi essa experiência dele, enquanto alguém desencarnado por suicídio. Para Maria de Nazaré, os espíritos suicidas precisam de consolo, assim como Judas recebeu. Maria resgata Judas. Judas morre por suicídio e ela resgata Judas do Vale dos Suicidas. E diz que há uma saída para ele, embora para ele não tivesse saída, né? Ele já estava ali duramente condenado. Maria oferece amor perante as lamentações. Então, ela vai olhar para o sofrimento sem duas coisas que a gente faz muito, que é crítica e julgamento. A gente costuma ter uma crítica, um julgamento em torno das escolhas dos outros, não é? Sem saber o que realmente se passa na história da vida daquela pessoa. E Maria, então, leva a paz e o discurso de uma nova chance, uma nova esperança. E mesmo no vale do sofrimento, essa misericórdia, ela vai se manifestar através da caridade de Maria. A mãe de Jesus e seus servos, então, acolhem esses desesperados. Eles são chamados servos de Maria. Maria mantém seu cuidado ao próximo, amparando aqueles que desacreditaram na vida e desistiram de viver. E ela vai fazer isso todo o tempo que ela puder. E como que ela faz isso? De que maneira isso acontece? Ela leva a palavra, a fé e o acolhimento. Ela tem uma legião que cuida disso junto com ela, que é a legião de servos de Maria. Então, ela fala de um hospital, onde essas pessoas recebem esses cuidados. Obviamente, e o livro Memórias do Suicida retrata bem o trabalho de Maria e retrata bem isso, nós nascemos com uma espécie de bateria de vida pré-programada, do tempo em que nós viveríamos. Quando se morre por suicídio, essa bateria fica ainda ativa. Portanto, são pessoas que sentem fome, frio, sede, dor e vivem a existência da morte, sem estarem vivos. Vivendo todas as necessidades materiais, só que mortos. Imagine quão sofrimento isso não deve trazer, não é mesmo? Então, essas pessoas vão precisar aguardar. Elas vão precisar aguardar o corpo se deteriorar, elas vão precisar aguardar uma mudança, na sua conexão ali espiritual mesmo, e aí é mental, são os seus pensamentos. Vão precisar esperar talvez esse tempo que lhe cabia ainda de bateria de vida para passar pelo resgate. Ainda assim, são almas visitadas pela legião dos servos de Maria. Eles frequentemente acompanham essas pessoas, dão o suporte que eles puderem para essas pessoas e ajudam para que elas possam, então, em um momento certo, serem retiradas de lá pelas marcas dos seus lanceiros de Maria,
que é uma legião, inclusive, que apoia, cuida e protege de servos de Maria que adentram ali o Vale dos Suicidas. Quando essas pessoas são resgatadas, elas entram nessa espécie de hospital e elas são cadastradas lá. Elas vão esse é um trabalho que tem 3 etapas. Então, na primeira etapa, elas passam por esse cadastro. Quem são elas? Quais são as suas histórias de vida? O que levou ao ato suicida? E elas revisitam ainda algumas das suas experiências através dos pensamentos e coisas que lhes são ditas. Depois eles vão passar pelo tratamento, inclusive o tratamento das feridas provocadas por eles próprios em seu perispírito. Então, são usados tratamentos com luz e outras coisas para que eles possam recuperar o seu perispírito daquilo que eles fizeram, né, com seu corpo. E depois eles vão passar pelo plano reencarnatório, né, que é a última fase, como vai ser reencarnar depois dessa história toda, né? A Ivone, ela era um espírito, uma médium, nascida no Rio de Janeiro, que na sua vida anterior morreu por suicídio. Ela era chamada Leila. E ela tinha uma relação espiritual com Camilo, que é quem narra o livro, né? O Camilo, ele era um escritor português muito conhecido e que ficou cego. Ele não aguentou a dureza, né, e o sofrimento da cegueira. Ele sustentava a sua família através da literatura. Ele tem vários livros escritos, publicados enquanto encarnado, inclusive poesias. E ele não suporta aquela dor e opta, né, decide pela morte por suicídio. E quando isso acontece e ele é resgatado, né, no Vale dos Suicidas, ele pergunta por ela e recebe a informação de que ela estava encarnada no Brasil como Ivone. Na época, Ivone tinha 5 anos de idade. E então, a partir também dessa conexão espiritual, ele leva Ivone e ela experimenta e vive e enxerga toda a sua experiência no Vale dos Suicidas. Então, ela diz que não é uma obra exatamente psicografada, mas é uma obra experimentada, vivida ali pela palavra de Camilo a ela. Esse livro ficou guardado durante alguns bons anos, engavetado na mão de Ivone. Ela chegou a não conseguir que ele passasse por algumas regras, né, para a sua publicação. Ela pensou em tacar fogo no livro algumas vezes. Isso dá um frio no corpo, né, pensar que um livro preto queimado. Mas ela guardou aquilo dali até o momento em que ele foi publicado. Camilo conta que ficou 12 anos no Vale dos Suicidas. Foi o tempo que ele ficou por lá, e ele conta em detalhes toda essa experiência, tanto do sofrimento e também do belo resgate, né, para uma colônia onde tinham pessoas, todas que morreram por suicídio, portugueses, espanhóis e brasileiros, talvez pela questão do idioma, enfim, eles ficam reunidos num lugar onde passam por esses cuidados. Bom, então a gente vai entender a Legião de Servos de Maria como uma legião de socorristas. Essa palavra é muito forte para mim, porque foi isso que eu escutei um dia lá de Frei Luiz. Mas você está tirando os pacientes da sua vida? Você é uma socorrista. E aquilo trouxe um impacto para mim muito forte, assim. Eu, então, me enveredei para o estudo, né, para o entendimento de tudo isso. A ideia é simples. Deus não abandona nenhum de seus filhos. Nenhum. Nem mesmo os que tiraram suas próprias vidas. Se Deus não abandona, por que faríamos? Não é? E essa foi a consciência em que eu pude ganhar através do aprendizado, do estudo da doutrina espírita. Eu
sou muito grata ao lugar onde eu trabalho hoje, que é o Lar de Treluís, que me deu a oportunidade de ver a minha filha renascer. Hoje ela tem 25 anos, é psicóloga e é totalmente resgatada. É uma menina que hoje, ao contrário, ela pegou essa experiência e o trabalho dela hoje é para salvar essas pessoas, ajudar essas pessoas. Isso é uma coisa que me orgulha muito e eu acho que isso estava lá no nosso plano, né? No nosso planejamento. Maria e seus mensageiros espirituais, então, zelam por esses espíritos e trabalham e cuidam do seu resgate até que se refaça o seu plano reencarnatório. Maria usa o que como recurso? Ela usa o amor como recurso. A missão de Maria é, por si só, um ato de amor e caridade. A dedicação das ações, do cuidado. Então, que podemos ser como Maria. Que a gente possa pegar o olhar de Maria de cuidado e caridade, pegar esse olhar e que ele sirva de modelo para nós, daquilo que a gente pode fazer para ajudar as pessoas. E aí, Elaine, você está falando do que acontece depois, mas o que a gente pode fazer agora? E eu preciso terminar o meu tempo com vocês falando do que nós precisamos fazer agora. Porque é agora, a vida é agora. Nós estamos vivos agora, estamos encarnados agora, e agora tem uma pessoa se morrendo a cada 40 segundos. Então, o que nós podemos fazer agora? Né? Agora, a gente vai trabalhar como um grande norte para nós, além de todo o ensinamento que a espiritualidade amiga nos traz, a ideia da empatia como cuidado, né? Que foi isso que Maria fez. Maria é uma pessoa empática e ela faz e coloca na prática esse movimento empático. Mas assim, o que é empatia exatamente? A gente fala muito de empatia, mas o que é empatia? Empatia é a nossa capacidade de conexão com a dor do outro. Existem 3 tipos de empatia que a literatura traz. O primeiro tipo de empatia se chama empatia emocional. Sabe quando você assiste um filme, imagina, se emociona, né? Você faz uma conexão emocional com essa empatia emocional. A gente tem um outro tipo de empatia que é a empatia racional. A empatia racional é assim, eu marquei com alguém de almoçar, essa pessoa machucou o pé, não pôde ir, né? Aliás, eu vou dar o exemplo daqui hoje, né? Eu acho que cabe. A gente tinha uma outra palestrante para hoje aqui, não é? E ela teve um problema de saúde inesperado. E eu então recebo o convite e a missão de estar aqui. Nesse momento, o que toca meu coração é essa empatia, que se chama empatia compassiva, que é você abrir mão de coisas que talvez você pudesse estar fazendo para atender alguma outra demanda que lhe cabe. Hoje é meu dia de trabalho, Lar de Treluís, eu estou aqui, para mim eu estou trabalhando também, a mesma coisa que estava fazendo lá, estou fazendo aqui. Essa é a empatia compassiva, então eu consigo pensar naquilo e administrar as minhas tarefas, o que eu tenho que fazer ou não, para poder colocar aquilo, sabe? Quando tem um acidente em algum lugar, uma enchente, todo mundo se mobiliza para ajudar, essa é a empatia compassiva. A empatia racional é aquela onde a gente se organiza para dar conta de alguma coisa que aconteceu com alguém. Então, como eu estava dizendo, eu combinei um almoço com a pessoa, essa pessoa não pôde vir, e eu não vou ficar chateada com ela. Eu vou me colocar no lugar dela, né? Aconteceu um problema com ela e ela não pôde vir. Né? Então, essa é uma empatia racional. Os tipos de empatia a gente pode usar a todo momento, todas elas. E agora eu venho vasculhando os livros para encontrar sobre a empatia espiritual. Né? O que é a empatia espiritual? Né? É quando a gente, de alguma forma, reconhece que o caminho do outro não nos cabe julgar. Que o caminho do outro
Não nos cabe criticar e nem dizer como deveria ou não deveria fazer. O nome disso é ditadura dos deveria. Não devemos fazer. Né? Então, a empatia espiritual é aquela onde a gente sabe e aprende que não acabou aqui. Está em outros lugares. Certo? Então, que a gente tenha a empatia espiritual pelas pessoas que morrem por suicídio, entendendo que elas vão passar depois que isso acontecer na vida delas. Tá, Elaine, então o que a gente pode fazer além da empatia? Oração. Quem se debruça em oração pelas pessoas que morreram por suicídio? Talvez as pessoas que perderam familiares por suicídio. Não é uma prática que eu vejo e escuto comumente. Então, faça oração por essa pessoa, para amenizar o sofrimento, para que a região de Maria se aproxime e possa fazer esse resgate. Então, a oração, a prece, é o caminho proposto por Maria para nós aqui. Eu estou acabando os 40 minutos, e aí eu tenho uma palavra final para vocês. Os irmãos suicidas carecem de encontrar novos caminhos para que, enfim, atinjam a renovação. Sejamos luz para eles e não sombras. Vale a pena viver, ainda que sejamos desafiados pelas vicissitudes da existência. Essa é uma palavra de André Luiz. Então, a vida vale a pena. O sofrimento é o recurso, muitas vezes, para a nossa renovação e suporte, né, e adiantamento espiritual. Eu quero agradecer aí a oportunidade. Aí estão os meus contatos. Tem meu telefone, tem meu Instagram. Hoje eu sou, e aí depois dessa história toda da minha vida, eu sou sócia-diretora de uma instituição que atende psicologia e psiquiatria com valores sociais e acessíveis para aqueles que não podem pagar um valor comum do atendimento psicológico às pessoas que têm uma condição financeira melhor. Se alguém aqui precisar de ajuda, a ajuda chegou. Indiquem ajuda e a gente pode dar o suporte que for necessário através da instituição. Então vocês podem procurar a mim diretamente, tá bem? E a gente não é uma ONG, tá? Nós não somos uma ONG. Nós somos uma instituição de ensino e atendimento, então tem cursos de pós-graduação lá, e os profissionais, para se formarem, eles são obrigados a atender. Então a gente coloca dentro dessa obrigação deles o atendimento social das pessoas que precisam, tá bem? Muito obrigada. Elaine, nós que agradecemos. Tenho certeza que eu posso falar por todos aqui, né? O quanto nós recebemos de informação, porque nós precisamos, né, durante tanto tempo, havia um protocolo, né, que não se falava sobre esse assunto, e é preciso falar. Eu esqueci de dizer uma coisa, gente. Esse convite para estar aqui com vocês surge ontem e hoje é 1º de setembro. Começamos hoje a campanha de prevenção ao suicídio. Ao longo dos anos na minha vida, o mês de setembro é uma loucura, gente. E eu falo sobre esse assunto muito mais em setembro do que nos outros meses. E essa é a primeira palestra do mês. Eu achei isso muito significativo. Tá? Obrigada. Pois é, como eu falei para ela, né? A gente acha assim, que a gente está organizando, mas a organização já está prontinha. Né? Então, eu disse no início, a gente sempre sai aqui com muito material de reflexão, com certeza, hoje, né? Porque nos chama, vem pra gente. Porque às vezes a gente ouve, mas é lá, é o outro. Não somos nós, somos todos nós. Como sociedade, como filhos de Deus, como irmãos em humanidade que somos, então a gente precisa trazer pra gente, né? Mesmo que não seja da nossa realidade, da nossa convivência, não tem ninguém. Né? Justamente, né?
Então, que façamos, né, essa corrente de luz, que estejamos todos irmanados, né, como eu falou, então oremos e que nós possamos envolver a todos aqueles que necessitam desse amparo, desse apoio, desse refrigério que a prece leva. E se estivermos, né, nessa situação de ter alguém ao nosso lado, hoje nós já temos um material maior de reflexão e a gente sempre fala que todo estudo aqui, a gente sai daqui para estudar mais. Então, dar o start, aí a gente vai para casa buscando aprender mais, estudar mais. Deixou, né, aqui um local, né, que tem uns cursos para as pessoas que são profissionais, a gente tem na casa, né, pessoas. Então, é isso, gente. Né? Agradecemos, mas muito, muito, muito mesmo, de coração. Eu agradeço. Eu espero ter podido falar um pouquinho e desmistificar um pouquinho aí alguns mitos sobre o suicídio e poder fazer com que vocês sejam veículos de Maria para suporte a essas pessoas que sofrem muito. Que assim seja. Então vamos agora nos unir em pensamento. Mais uma vez entrelaçar os nossos corações em agradecimento a tudo, Senhor, que recebemos nessa manhã. Sabemos que recebemos muito e que de nossa parte possamos então devolver, espalhando por onde quer que passemos essa luz que agora nos ilumina. Às vezes nós nos achamos tão pequenos e nos achamos incapazes, mas não somos. Cada um de nós aqui tem algo a ofertar. Em teu nome, Jesus, ao teu lado, contigo, estamos sempre amparados em nome do bem. Que nesse momento, todos os irmãos que estão com pensamentos de finalização da sua existência, todos aqueles que precisam de esperança, que possam receber essa luz que daqui com certeza se esparge por muitos e muitos lugares, e que sejamos os divulgadores, os multiplicadores da tua mensagem de amor, de esperança, de fé e de coragem, porque nós já sabemos que há muita luz nesse lugar. Precisamos falar dela, mostrar através das nossas atitudes. Nos ajude, Senhor, a sermos cada vez melhores nessa tarefa. E infinitamente gratos e felizes por podermos, Senhor, aprender um pouco mais para sermos instrumentos melhores na tua seara. Te pedimos permissão para finalizar a primeira parte da nossa reunião da manhã de hoje. Ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Sob o céu, um manto de estrelas, vem Maria abençoar. Ela entrega aos seus servos tantas almas pra cuidar. São crianças, são velhinhos, são senhoras sem terninhos, mas os servos de Maria vão chegando de mansinho. Servos de Maria, amigos de Jesus,
almas peregrinas espargindo luz, servos de Maria, amigos de Jesus, almas peregrinas espargindo luz. Em caravanas vão cantando seus irmãos aliviando, os sorrisos vão colhendo e o amor se refazendo. Chão de flores, perfume de amor. Lá vem Maria, aliviando a dor. Com esperança e alegria vão os servos de Maria, chão de flores, perfume de amor. Lá vem Maria, aliviando a dor. Com esperança e alegria vão os servos de Maria, chão de flores, perfume de amor. Lá vem Maria, aliviando a dor. Com esperança e alegria vão os servos de Maria, com esperança e alegria vão os servos de Maria.